Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Este programa é da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, agora com a participação da Rosário Patrício, da Comunidade Canção Nova de Évora, e com a minha moderação, de Pedro Conceição. Semanalmente vamos aqui trazendo temas da autoria do Sr. Cónigo para nos ajudar a refletir e assim também que nos vê e nos ouve também possa refletir sobre temas essenciais à nossa vida. E hoje, Sr. Cónigo, a palavra-chave é exemplo, mas o título é a linguagem do exemplo. Está bem. O exemplo significa que alguém faz o que vê fazer a outros. E agora, reparem porque é que é este título, a linguagem do exemplo. A linguagem que é falada por quem dá o exemplo e que é repetida por quem segue o exemplo. Mas é uma linguagem que não é de garganta para fora. Não verbal. Não, isto é uma linguagem, vamos usar a palavra própria, a linguagem moral. Porque moral é não uma coisa dos moralistas, mas é uma coisa do agir humano. Aliás, quem quiser ir ver aos livros, a palavra moral é feita a partir de moris, costume. E o costume tem a ver com o que se faz e também com o que se diz, com o comportamento. Com isso tudo que define cada pessoa. Bom, vamos então aqui ao texto. A linguagem do exemplo. Habituado a ver as lâmpadas apagadas durante o dia e acesas à noite, o meu afilhado, na altura de 3 anos de idade, ele agora já tem 45, na altura de 3 anos de idade, ao reparar na lua cheia a brilhar no firmamento, perguntou-me: "Ó padrinho, aquilo lá em cima é luz? E quem foi lá acendê-la?" As crianças fazem cada pergunta e dão-nos cada lição. Então não é que há dias também para explicar o que quer dizer amanhã. Eu me pus a filosofar sobre o tempo, quando uma menina de 4 anos me ensinou assim: a gente dorme, não é? Pronto, amanhã é quando a gente se levanta. A criança não entende as coisas racionalmente, como os adultos. Entende-as conforme as sente, conforme as vive, conforme as vê sentir aos adultos, sobretudo às pessoas da sua convivência. E é isto que eu chamo a linguagem do exemplo. Vem tudo isto a propósito dos exemplos que os pais, os educadores e todas as pessoas mais velhas devem dar aos garotos. Ora bem, hoje aqui neste nosso reflexo, nós vamos concentrar-nos no exemplo que está representado no conceito civismo. O civismo, a civilidade. O civismo refere-se às atitudes e comportamentos que manifestam respeito pelas pessoas, pelos valores pátrios, pelas instituições e pelas atividades políticas. É sobre isto que a gente fala quando fala em civismo. E queremos dar o exemplo do civismo, vejam lá agora o que é que quer dizer. Que há por aí tanta falta de civismo, não é? Em pessoas um bocado adultas, outras menos adultas, mas que não ensinam nada a ninguém. E quando ensinam é pelo contrário. E não sei que vontade é que me dá. Desculpem, agora parei de ler. Não sei que vontade é que me dá de pensar assim: mas estes cavalheiros passaram por aqui nesta noite, deitaram estes sinais de trânsito abaixo. Escreveram ali naquela parede, coitada de uma pessoa que nem sequer tem dinheiro para mandar caiar, quanto mais para tapar estas tintas. Aqui estas pedras na calçada até já faltam 4 ou 5, não sei para onde é que isto foi. Olha lá aqueles pneus a arder, olha ali. E eu digo: mas como é que é possível? Como é que é possível falar sem civismo com coisas destas? Mas a gente tem que pensar nisto, porque educar pelo exemplo é saber usar a linguagem própria do exemplo. Bom, então à partida, repito, só há uma linguagem que as crianças entendem bem. É a linguagem dos exemplos.
Não valem de nada grandes e formosos discursos. Não valem de nada as admoestações e os castigos, se as crianças não são elucidadas sobre o bem que devem praticar. E então, como podemos exigir das crianças que usem uma linguagem digna, esta linguagem falada, hein? Se são palavras feias que elas ouvem? Como podemos exigir-lhes que se comportem com recato e lisura, se o que elas observam é discussões familiares, zangas, cenas de ciúmes, faltas de carinho, ocasiões de escândalo e muitas mentiras? Como podemos exigir-lhes que respeitem os bens próprios e alheios, se o que elas veem nos jogos da PlayStation e nos programas infantis da televisão e das redes sociais são cenas em que os heróis roubam, destroem, matam? Como podemos exigir-lhes que tenham o mínimo de educação cristã e de sentido da oração, se o que elas veem é pais que não cumprem os deveres cívicos, sociais e religiosos, e educadoras que impõem ideologias materialistas e ateias? É ponto assente que o mundo mudou. A mentalidade já não é de algumas décadas atrás. Aquilo que se chamava educação moral e cívica está a passar de moda. Uma coisa é certa: nas décadas anteriores era possível harmonizar a tradição com o progresso, a segurança com o desenvolvimento. Hoje não há harmonização possível, porque se cortou radicalmente o cordão umbilical do passado. Somos autónomos e independentes e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um escolhe a vida que quer. Ao perder a ligação com o passado, perdeu-se cumulativamente a ligação à educação do que o passado escolar era uber. Foi grande a perda? Sim. Atendendo a que não foi substituída por algo semelhante, mas tão somente pelo seu oposto, ou seja, pelo individualismo, pela liberdade de se autoeducar, uma expressão que não vale nada, porque a educação é outra coisa, não é cada um tratar de si, é vir de outros para si. E pela irresponsabilidade, que é outra das características que nos acompanha agora. O civismo, e era isto que eu quero que a gente depois pense, abordava a educação, a consciência, o caráter, o respeito ao próximo e às autoridades, a vida social, os direitos e os deveres para com a pátria. Nessa época, imaginem, até se aprendia a entoar o hino nacional fora das competições desportivas, imagina-se. E era. E agora não se canta, grita-se. E o grita, não, é verdade, e quem tiver um bocadinho de ouvido musical fica tão preocupado com a falta de música que se ouve, aquilo é gritos mesmo só. E tanto importa uma nota alta como uma nota baixa, no sentido grave do termo, que as pessoas não têm ouvido, não foram educadas musicalmente. E, portanto, olhem o que é. Mas eu recordo na minha escola primária, era assim que se chamava, eu aprendi lá muitas coisas, da tal educação cívica, e também isto, dos valores pátrios, entre os quais aprender o hino. Foi lá que eu aprendi. Ainda hoje eu sei, claro. E sei cantar afinado. Pronto. Isso aí. Pronto, está bem. O seu desafio é maior. Cantar afinado. A linguagem do exemplo, então. É importante isso, que é uma linguagem que se manifesta em tudo o que é os atos da vida, os comportamentos, as atitudes. E anda a falhar isto.
cá para mim está a falhar muito. E a culpa, se a palavra culpa aqui valer alguma coisa, é de todo um sistema. Mas depois há alguém, concretamente, a quem nós chamamos culpados. E toda a gente é culpada. Mas, sobretudo, quem tem ou tinha obrigações de ser educador, até por profissão. Quanto mais quem tinha a obrigação de o ser, não por profissão, mas por familiaridade. Os pais, por exemplo. Eu ouvi, ainda não há muito tempo, que o 25 de Abril abriu portas para muitas coisas. Para a liberdade e para isso tudo. Mas fechou outras portas. Fechou a porta, por exemplo, da autoridade. Hoje, quem é que tem valores cívicos da autoridade, respeitando as autoridades? Eu, aí pela rua, só sei que quando até a própria polícia abre assim mais os olhos para alguém, é maltratada, e depois logo umas políticas assim, é tudo fruto do 25 de Abril, é verdade. Umas políticas que depois dão cabo disto tudo e vêm dizer que não há direito, é tudo os direitos. Pronto. Ninguém tem deveres. E o dever da educação e o dever do civismo, o 25 de Abril veio trazer muitas coisas destas, veio. Abriu os olhos para muitas liberdades, às vezes para muitas libertinagens, que não é a mesma coisa que liberdade. E pronto, é o que temos. Perdeu-se muito da educação que se tinha anteriormente e não foi substituída. Ou se foi, é pelo seu oposto. É uma pena, mas é a minha maneira de ver. Também não estranhem que eu tenha esta maneira de ver. Claro. Não, porque eu já tenho mais que 20 anos de idade, é que vocês julgam. É verdade, é. Tenho mais. Muito obrigado, Sr. Cónigo, pela reflexão. E aí fala quem já é filho poste da Revolução, portanto já nasci na liberdade, digamos assim. Mas eu acho que, analisando agora, 40 anos depois, que o problema, sequer, é aqui uma frase, uma expressão que não aqui é 40, tem. é 50. Está bem, 40 anos. No meu caso. Está bem, 40 anos de idade. Está bem. E acho que o problema é, em algumas coisas, né, e neste se calhar estava a tocar, cortou-se radicalmente. É. E acho que esse é um erro, não só aqui, mas mesmo na nossa vida, se calhar até na nossa educação pessoal e familiar, quando se quer, agora sou muito moderno e sou muito progressista e corta radicalmente, não ouço os mais velhos, porque eles viveram noutro tempo, né? E viveram outras coisas que isto hoje não faz sentido. Calma. É essa expressão que eles agora usam muito. Calma, jovem. Né? Calma. Não, nem tudo no passado era mau. Exato. Né? E nem tudo agora que nos apresenta como futuro e progresso radical é sempre negativo. Não é? Há sempre coisas boas que vão sustentar aquilo que se muda, não é? Exatamente. E a novidade só é... Bom, é novidade porque tem aparência de novo. Mas não há novidades, verdadeiramente novidades. Claro. Tudo tem assento no passado. Exatamente. Foi tudo. E vemos que as modas são cíclicas, voltam de tempos em tempos, usas assim, já se usou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E mesmo nas ideias também, não é? E nos conceitos, Sr. Cónigo, que é mais da sua área, também acontece muito isso, não é? Sim. Agora apresentam-se quer ideologias e movimentos, por exemplo, o da ecologia, não é? Ainda há pouco em off, ouvia, quase na brincadeira, estavam a conversar de São Francisco de Assis, né? E agora fala-se na ecologia como algo assim. O ser humano descobriu que afinal não há um planeta B. Tínhamos um Francisco de Assis há quantos anos? Há 700, 800 anos? Família do século XIII, e que 1200 e... E que ele chamava irmã, né? À lua, à terra, até aos animais selvagens. Portanto... mas pronto. Rosário, aqui da reflexão... eu fico com a palavra sim. exemplo. Sim. E eu acho muito minucioso, não é? Quando vai falar das crianças, não é? Muitas vezes os pais, mas os miúdos não se portam como a gente quer, ou não sei quando é que eles vão aprender isto. Não é? E de facto eu penso assim, há uma linguagem do exemplo que funciona e funciona muito bem, não é? Vamos falar até de São Francisco, não é? Novamente, era ele que dizia, não é? Prega o Evangelho e se precisarem usem as palavras. Quer dizer, não é aquilo que a gente diz que vai convencer nem vai formar, e eu também tenho muito essa convicção, não é? Mas é a pessoa que se consciencializa de alguma coisa e que então muda de vida. Mas é pelo exemplo.
É quando eu olho para alguém que faz alguma coisa, eu vejo o resultado daquilo que ela faz, eu digo, mas não é? Se eu me aplicar, corre bem. Se eu estudar para o teste, eu tiro uma boa nota. Mas se eu não estudar, se calhar vai correr pior. Não é? Eu tiro aquela conclusão. Mas acho que essa linguagem do exemplo, é preciso falar dela. Porque eu escuto tantos pais, e eu era, né, professora primária, sou, não deixei de ser, e na faculdade nos ensinavam muito assim, nós estamos aqui para ensinar a didática, nós estamos aqui para ensinar a aprender a ler, a escrever, etc, não é? Mas nós precisamos dar valores. Eu ainda ouvi isto algumas vezes na faculdade. E de facto hoje as crianças são educadas pouco pelos pais, não é? Os pais, infelizmente, eu penso que é uma realidade, saem de manhã e voltam à noite. E isso é mau, porque as crianças precisam do amor dos pais e do exemplo dos pais. Mas acaba que as crianças são criadas pela sociedade ou por ninguém. Não é? São criadas às vezes na escola, mas são 30 alunos e não dá para dar atenção a cada um, perceber as diferenças, não é? E isso hoje provoca às vezes uma falta de referente. Não é? Como é que eu vou viver, como é que eu vou ser, como é que eu vou ter caráter, não é? Se eu não percebo o meu pai e a minha mãe a mostrar-me o que é isso, não é? Então, quando ele fala da linguagem do exemplo, eu acho assim, fundamental, não é? Olha, não se deve mentir, mas se eu vejo a minha mãe, não está em casa, diz que eu não estou. Exato. A criança diz, então posso mentir, não é? Se eu vou ensinar a criança, olha, palavras belas e bonitas, devemos falar com cortesia, não é? Devemos falar com determinada forma, não é? Devemos relacionar-nos com as pessoas com um sorriso. Não é? Se a criança vê, isso tem um efeito muito maior do que alguém lhe dizer, deve ser educado. Não é? Aquele sentido de educação geral, de comer à mesa, comportar-se à mesa. Mas se a criança nasce num meio onde ela vê aquilo a vida toda, é algo natural. Não é algo que não é aprendido, mas é algo que é adquirido, não é? Por esse exemplo. Então, essa linguagem do exemplo, para mim, é muito, muito, muito importante. Assim, como é que eu quero que as pessoas me tratem, não é? Também havia um ditado que dizia assim, faz aos outros o que gostavas que te fizessem a ti. Se eu dou o exemplo, não é? No tratamento, na forma de me relacionar, não é? Na simpatia, por exemplo. É como é bonito quando alguém chega até nós e que a gente atende, acolhe com simpatia, com um sorriso. Não é? É diferente de chegar num lugar e ser acolhido assim de forma mais seca. Não é? Então, às vezes, isso já muda. Não é? Então, mais uma vez, dar esse exemplo. Não é? Fazer aquilo que eu gostaria que me fizessem. Não é? Como é bonito chegar num serviço público e ser bem acolhido. Não é? Ou num lugar onde a pessoa já recebeu 10 reclamações, ela já atende o 11º de forma assim, o que é que vai sair agora, não é? Então acho que esse exemplo, assim, que falando das crianças, não é? Que absorvem, não é? Ele falava assim, a criança não entende as coisas racionalmente, mas entende-as conforme as sente. Não é? E como é que nós estamos a promover, não é? E como é que nós devemos promover, não é? Porque acho que não adianta ficar preso a algo que vemos que não está bem, mas para mim o mais importante é como poderemos então fazer de forma que seja melhor. Não é, daqui para a frente. Como poderemos então investir na nossa sociedade onde nós estamos para que isso seja melhor e para dar essa esperança, não é? Que o futuro pode trazer pessoas jovens e adultos e idosos que vão ter um outro comportamento. Então eu fico assim nesta linguagem do exemplo, no exemplo de vida, não é? Que até para o Evangelho, não é? Voltando a São Francisco, às vezes não vale a pena uma grande dissertação para explicar algo ou falar a alguém, mas é o exemplo de vida, não é? Que a gente vê, olha, aquela pessoa formou-me naquela situação, não é? Formou-me com a forma como ela vive e a forma como ela respondeu ao problema, aquilo educou-me, não é? Então acho que é um pouco por aí. Sem dúvida. Não, é bonito isto, sim, porque ela chamou aqui a atenção para uma distinção importante, ainda que usasse a palavra distraidamente, acho eu, que foi a escola educa. Não, a escola ensina. A educação é outra coisa. A educação não é fruto do trabalho da escola, do professor. A educação é fruto dos pais, do ambiente familiar, em que há determinados valores que não são só valores para a inteligência, são valores... Eu vou apontar porque isto ajuda. Não são só valores para aqui, são valores para aqui. Exato. E é aqui que eu vejo que é a sabedoria da vida que implica o comportamento com uma determinada dignidade. Isso sim é que é educação. Claro que a educação abrange tudo, mas se ficarmos presos à educação da escola, nos tempos de agora, Sim. Nos tempos de agora, a educação para valores para a vida, nem para o civismo, quanto mais para a vida. Eu não sei porquê, mas quando vejo crianças a sair da escola, ou aos pontapés uns aos outros, ou a correr e a fazer, se calhar faz parte da criança também o correr e o dar pontapés. Mas, pergunto-me, foi isso que eles aprenderam como civismo?
E depois interrogo-me, e a educação que tem em casa também é para isso? São perguntas que a gente faz, gente no campo de quem é adulto, a olhar para aquilo, mas é verdade. Quer dizer, o próprio civismo... E então julgamos com a ideia de racionalidade e conhecimento racional com sabedoria do coração, que é um bocado diferente. É um bocado, não, é totalmente diferente. E a educação é uma coisa, o conhecimento é outra. Com certeza. Pronto, Com certeza. mas era isso que estava a ser dito há bocadinho. E ainda bem, porque nós depois, a partir daí, não dizemos fulano de tal é muito inteligente, mas dizemos fulano de tal é bem comportado. E é totalmente diferente. Comportamento, fruto de uma educação, de uma procura de determinados valores, que não são só os valores para se mostrar inteligência. Agora, vocês reparem numa coisa que está a acontecer muito. Em vez dos valores do coração, anda-se à procura dos valores da inteligência. É ter boas notas, tem os explicadores para tudo, porque depois vão para a universidade e quando saem da universidade também com uma boa nota, às vezes com muitas cunhas, mas pronto, uma boa nota, isto agora foi uma piada, que é para poder ter um bom emprego. E lá está, sempre a mesma linha do ter. E as pessoas às vezes esquecem-se que é mais essencial ser. O verbo ser aí, para definir as pessoas, dá gosto de estar com esta pessoa. Olha, sim senhor, a simpatia que a gente... São coisas tão simples de gente que às vezes nem sabe ler. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Então, não é verdade? Ia dar 2 exemplos, não é? Genéricos. Sim. E não podemos nunca tomar a parte pelo todo, mas às vezes se calhar algum de nós já teve essa experiência de contactar com pessoas, como dizia, que tiveram uma carreira intelectual brilhante e que ocupam lugares nas mais diversas áreas brilhantes, mas que depois que as pessoas relatam, fui àquela consulta e nem olhou para mim. Ou então fulano tal está a ocupar este cargo assim e a gente conhece porque ele roubou, porque ele... Tratou com uma falta de humanidade total. Isto genericamente e infelizmente às vezes temos relatos desses, não é? Tal como depois das pessoas mais humildes, não é? E aí recordo a minha avó, que era analfabeta, mas que ensinou o respeito pelas pessoas, o acolher toda a gente, mesmo aquela pessoa lá da aldeia que falavam mal e que, não, aquela pessoa não é de confiança, mas aquela pessoa ia lá à casa da minha avó e falava com a minha avó. Portanto, ou seja, ela não sabia ler nem escrever, não é? Mas transmitiu isso, não é? O respeito pelos outros, o acolher os outros. Isso que dizia o Sr. Cónigo agora, não é? Pode estar no quadro de mérito, lá seja no que for, na escola, seja onde for, mas o comportamento, como é que é, não é? É isso, o comportamento, é o comportamento. Mas sabem que há uma coisa interessante em relação ao comportamento. Agora estamos a pensar na palavra educar, não é só na palavra ensinar, é na palavra educar, que implica também o ensino. Ensino não propriamente para dizer que isto é assim, mas para dizer isto deve ser feito desta maneira, porque... E vai-lhe dar as razões pelas quais deve ser desta maneira e não de outra. Eu tinha isto aqui escrito quando dizia que a linguagem que as crianças entendem bem é, primeiro, a linguagem do exemplo, o que veem fazer. E não valem de nada grandes e formosos discursos se o exemplo não aparece. Exato. Isto a gente sabe, até mesmo para a questão da inteligência. Me adianta a mim estar ali com um discurso, uns textos lindos. As pessoas até dormem. Mas também digo, não valem de nada as admoestações e os castigos se as crianças não são elucidadas sobre o bem que devem praticar. Exatamente. Ora, eu tenho verificado uma coisa, eu tenho olhinhos na cara para isso, vê, que muita gente, muitos papás, educam os filhos de 2 ou 3 maneiras. Quando a coisa corre mal, dizem, também não tens este brinquedo, não tens aquela... Isto é, educam as crianças com coisas que lhes dão. E não com a explicação do bem que devem praticar. Segundo, como está na moda o uso dos telemóveis e trazem lá muitas coisinhas bonitinhas para as crianças, elas gostam muito de estar com aquilo na mão e como não aborrecem os papás durante X tempo que estão com aquilo na mão, a educação passa a ser uma educação que o não é, com... Estão a ver o que eu quero dizer? Com os ecrãs.
os ecrãzinhos, e também com ou fazes ou não tens o chocolate. Com uma ou não tens, recompensa, não é? Como se estivéssemos a adestrar um animal. Fazes isso e vais ter uma recompensa. Mas é isso, é o adestrar. Porque isso aí é estar a puxar o instinto para valorizar o instinto e não a racionalidade e muito menos a emotividade do coração. E fazê-los pensar também. Mas, porquê é que a tua atitude não foi boa? Ora, aí está. Mas é isso que aqui está. Hein? Não valem de nada as admoestações e os castigos. Agora não vês televisão, agora não tens isto, agora... Se as crianças não são elucidadas sobre o bem que devem praticar. Porque não é só porque fizeste mal, tens castigo. Não, tu havias fazer isto, isto assim e assim. É bom para ti, é bom para todos. Isto é educação cívica. E também é educação moral, no sentido da vida das pessoas. Não é no sentido de religiosidade nenhuma. Porque a palavra moral, eu já o disse mais que uma vez, ainda agora, há bocado, moris quer dizer costume, o uso, a utilização. O que para mim serve para eu perceber. É assim. E a educação que não é dada dessa maneira pode ser um ensino, a criança fica a saber teoricamente alguma coisa, mas como nunca põe em prática, claro, durante a vida é isso. É triste. É triste confundir-se ensinar com educar. Se calhar nas universidades ensina-se bem, mas as pessoas hoje, por causa da mentalidade que nos faz viver assim todos à molhada, portanto, dá para o que dá. Infelizmente é assim. E a gente está cada vez mais a verificar que jovens e adultos, o que é que são? Vai ir pela rua. Eu ainda ontem vinha ali de um determinado sítio para outro, subindo uma rua, e vinham ali um grupo de jovens da universidade. Ao passarem por mim, quase me empurravam contra a parede. Porque eles é que... Eles nem viram. Não, é isso. Completamente na sua bolha. E esses já são da universidade. Agora, outros mais novos, ainda outros que vinham ali há dias com a bola na mão, que era pontapé para na bola e a bola ia calhava. Também veio uma contra mim. Eu olhei assim de lado e eles ficaram assim meio, mas nenhuma nem duas. Isso, pedir desculpa ou pedir com licença. Não, isso é civismo. Isso aprende-se ensinando. E eles vendo fazer, senão não vão lá. Exatamente. É que não vão mesmo. Sim, e não basta só o dizer deves fazer isto, mas é ver fazer isso. Exato. Pois, não é só repreender, olha, não podemos... E é a força de ver que vai se tornando um costume. Não é? É assim que se faz. Exatamente. E isso é em tudo na vida, não é? É que não vendo isso, a pessoa aprende a não ver. Exato. Então não existe. Não... Tal qual. E o Sr. Cônego há pouco falava aí, pode ser só um à parte, mas uma chamada de atenção, e acho que as pessoas vão tendo, mas para os educadores, o Sr. Cônego falava de hoje a tentação das crianças ficarem à frente do ecrã e estão ali horas e horas. Sim, mas isso é em casa. Sim, mas a questão não é só ficar à frente do ecrã, já isso já não ajuda nada, mas é o conteúdo que está a ser transmitido. Também. E aqui não é uma questão de... É uma questão... porque nós sabemos, quem conhece... Isto passou a ser o educador. Mas agora é o educador que são os conteúdos que isto transmite. Isto é só um objeto. Não educa nada. Isto é só um objeto. E aqui também podemos aceder a conteúdos muito interessantes. Sim. Mas também há muitos conteúdos que não ajudam nada, né? São completamente o contrário. Eu gosto muito de ver televisão, ver filmes. Não sou muito não é muito o meu estilo ficar assim a ver filmes. Mas quando eu vejo um filme, eu gosto muito de ver com aquela... Como dizer? Eu estou a ver, mas eu estou a ver com uma certa crítica. Eu quero ver, olha, isto é interessante, isto aqui não educa, isto aqui é mentira. Exatamente. Isto aqui é falso. Exatamente. Isto aqui foi uma lição de vida. Exatamente. Quantos filmes que eu vejo assim, até filmes infantis. Assim, quais são os valores que se estão a passar hoje nos próprios desenhos animados? Exatamente. Eu penso na Branca de Neve da minha época, eu penso na Cinderela, eu penso em coisas que se passavam valores e que tinham finais felizes. E que a criança ficava bem. E eu hoje vejo, às vezes dentro de um avião, que é onde eu mais vejo filmes, é quando eu estou numa viagem. Ponho lá um filmezinho e vejo um desenho animado. E escolho muito desenho animado porque sei que, a princípio, é uma coisa que se pode ver, não é? Que não é poluída.
E eu vejo aquilo e quantos valores que não são valores, né? Quantas coisas que são incutidas ali, olha, foi normal, não é normal, mas isto é assim mesmo hoje em dia, não é? Até questões afetivas e amorosas e tudo mais, não é? Que hoje são de grande controvérsia. E nós vemos os desenhos animados ali de forma tão inocente, não é? Que ninguém, vendo o filme, às vezes nem chama a atenção. Mas olha ali aquela roupa, olha ali aquela situação, olha aquele toque, olha, não é bom. Mas só que a criança, ela não tem esta crítica de olhar e dizer assim, isto é bom e isto é mau. Não é como nós quando vemos um filme, isto é ficção científica, isto poderia acontecer. Isto é filme, não é? E para nós não causa nada. Olha, vimos um filme que era interessante ou que era bem fictício e aquilo passa. Mas a criança, ela não tem essa capacidade de distinguir o que é real. Não é? A criança vê ali o gato e o rato, não é? O gato faz qualquer coisa com o rato e vice-versa, e cai um piano em cima do gato, ele fica quase como um acordeão, e depois ele sopra o dedo e volta-se a tornar o gato, não é? E a criança acha que é assim, não é? Vai achar que vai acontecer alguma coisa, que vai ter um acidente, que vai bater com o irmãozinho contra a parede e que ele vai ficar bem, não é? Estou a fazer um exemplo bastante ridículo, não é? Mas é de certa forma isso que vai passando, não é? Para a criança, que normal, porque nos desenhos animados é assim, ou bater, ou isto, ou aquilo, aquele tipo de brigas, ou até o determinado tipo de vocabulário que é trabalhado hoje em alguns, não é todos os desenhos animados, mas em alguns desenhos animados, que na realidade não é nada educativo. E os pais, não é, quando deixam a criança em frente à televisão, se elas não sabem o que é que a criança está a ver, não é, corre o risco de estar ali a promover uma grande deseducação. Exatamente. Não é? E a pegar ali, a criança estar a aprender e a adquirir, não é? E a integrar em si comportamentos que não viu em casa, não é? Que não viu na escola, mas que viu ali naquele desenho animado e que foi passando como uma coisa normal, não é? Que vê hoje, que vê amanhã, e a criança vê o mesmo desenho animado 15 vezes e não se cansa. Exatamente. Não é? E aquilo vai entrando e vai sendo integrado na construção do caráter daquela criança. Não é? Aliás, eu dizia isso aqui, como podemos, onde é que está aqui? Se o que elas veem nos jogos da PlayStation, nos programas infantis de televisão e das redes sociais, são cenas em que os heróis roubam, destroem, matam, e aquilo é normal. E o final não é feliz. Exatamente, claro. Muitas vezes o vilão fica bem e o bom morre e fica assim, não pode acontecer, tipo assim. Não, então, se na minha vida eu vou agir bem ou se eu vou agir mal, não tem muita importância com o meu fim, digamos assim, não é? Pode acontecer qualquer coisa, não é? E é pena porque vai desconstruindo até a pureza da própria criança. Exatamente. Não é? Então, assim, para mim é um alerta assim, para os pais, não é? Com filhos que ficam na televisão e todos ficam, não é? Um bocadinho, mais 10 minutos, uma hora ou o quê? Sempre ficam, mas o que é que o meu filho está a ver? Este desenho animado, ele traz-lhe alguma coisa de bom, não traz, não é? Para conseguir também selecionar, não é? Aquilo que vai de acordo com os nossos princípios e aquilo que não vai deve ser retirado. Exatamente. É? E isso que a Rosário agora sublinhavas e é muito importante. Os pais, além de irem fazendo essa orientação, também é muito importante estimularem o que dizias, o espírito crítico. Logo desde pequeninos, também. Eles próprios, e questioná-los, e até, por exemplo, usar se calhar um mau conteúdo, para dizer, achas que o gato deve dar uma vassourada no rato, achas que nós devemos comportar-nos assim? Não, se calhar não é? Pronto, até usar esses maus exemplos para educar. E até mesmo, se calhar, pegando naquilo que nós falamos há pouco, até vamos assistir um filme, juntos, não é? Criança, ou um desenho animado, até o pai está por ali, ou a mãe a fazer a comida e está ali a botar o olho àquilo que a televisão está a dar. Chega ao fim. Foi ou não foi educativo, independentemente. Chega ao fim. Então, o que é que tu achaste desse desenho animado? É isso mesmo. E olha, e aquela atitude ali. E tu achas que deves fazer isso? Exatamente. Então, às vezes, até pegar num conteúdo que não é bom, pode ser extremamente educativo. Num mau exemplo, assim, tu reparaste ali naquela mentira que foi dita, viste que era mentira. Achaste bem. Exatamente. E o que é que ele devia ter feito? Claro. Como seria bem para ser uma coisa, não é, correta? Claro. Como é que ele deveria ter feito? Como tu farias no lugar dele? Eu faria assim, eu faria assim. Isso também permite que a criança se expresse. Aí nós vamos entendendo o que é que está dentro dela. Rosário, chama-se a isso educar. É exatamente. É isso mesmo. Educar é fazer exatamente isso tudo. O aspecto crítico também, depois que se pede à criança, isso é educar. Mas se a criança, ao mesmo tempo, diz minha mãe está-me a fazer perguntas desta maneira, que é para ver como é que... Mas ela faz o mesmo. O tal exemplo. Pois, exatamente. Mas a questão da educação é exatamente isso. A educação não é impingir. Tanta vez que eu digo isto, é propor. Mas é um propor que precisa de ter sentido. E quem está a aprender aqui, mesmo do ensino, ou está a ser educado, tem que ser levado
para dizer assim, olha, é assim que se deve fazer. E este que se deve fazer, repara no verbo, deve. O deve é do verbo dever. E o dever também pode ser um substantivo, os nossos deveres. Nós estamos habituados a quê na situação atual? É os nossos direitos. As pessoas têm todos os direitos, ou todos os direitos, e não têm deveres. Vocês já viram isto? Sim. Não, mas passa-se um pouco essa ideia. é um bocado sim, isto, sim. é um bocado isto. Ao desvalorizar-se a questão, como dizia, da autoridade, do sentido do limite. Eu acho que é um pouco... Hoje em dia há muita tentação na educação de vou desviar todas as pedras do caminho ao meu filho ou à pessoa que eu estou a educar. Vou desviar todas as pedras para ele não ter problema nenhum. Também não é bom, não é? Pois não. É claro que o educador deve proteger e deve... Claro, isso. Mas agora, aquilo que é maior, que não vai deformar. Mas se eu tiro todos os obstáculos à criança, no dia que ela vai ter o primeiro, a pessoa entra em o que é feito da nossa... frustração. Exatamente, aí está a palavra. O que é feito da nossa vida? A nossa vida é limitada, não é? É feita de muito bater na parede. Olha, é uma frustração, eu não consigo. Eu gostava de voar, mas não consigo, não é? Não é? E acho que hoje em dia há muito essa tentação. Mas isso também é educação. Olha, diante de um problema, olha, correu mal. Porquê correu mal? Correu mal? E também dizer assim, eu conversava até, aqui há pouco tempo eu estava num retiro para famílias, na Irlanda. E conversando com aquelas famílias eu dizia assim, é preciso valorizar aquilo que o filho faz. Porque às vezes tem aquele pai que é assim, meu filho, digamos que a nota é 20, o meu filho só tirou 19. E vai para o filho, só tiraste 19, tinhas tirado 20. Exatamente. E aquela criança fica frustrada, porque tirou 19 e nem aquilo se satisfez. Exatamente. Mas depois o pai vai para o café e diz assim, meu filho tirou 19. Não é? Mas eu dizia assim, é preciso motivar a criança a fazer, o jovem, não é, neste caso, mas também é preciso valorizar. Não é? E estes dias eu conversava com o meu sobrinho, ele dizia assim, eu tirei 70. E estava-me a dizer aquilo com uma certa decepção. E assim, porquê que achas pouco? Exato. Sim, podia ser melhor, mas achas que foi mau? Exatamente. E ele olhou assim para mim. Mau também não foi. Disse, exatamente, não foi mau, mas se tu estudares um bocadinho mais, talvez no outro consigas tirar 80 ou 90. Exatamente. E deves fazer isso. Porém, não é? Tirar 70 não é muito bom. Tirar 70 já é uma boa nota, não é? Mas valorizar aquilo que eles têm, porque muitas vezes temos essa tendência assim, não fazes nada, não tiras nada. E desvalorizam o miúdo naquilo que ele sabe fazer. Enquanto que nós podemos pegar naquilo que ele sabe fazer e daí, não é? Educar, não é? Daí passar para outra coisa, desenvolver o tema partindo de algo que lhes é visível, que lhes é palpável, não é? Então, e ao mesmo tempo ensinar, olha, e se tirasse 50? Eu vou ralhar com ele ou vou dizer assim, não, pronto, aconteceu. Claro. Aconteceu, dormiste mal, estavas doente, não tinhas faltado às aulas. É preciso também dizer... dar aquela desculpa assim no sentido de dizer... preguiçoso, lembras-te que o pai disse que tinhas mas eu não posso permitir que a criança não saiba lidar com o insucesso. Não é? Educar também é isso, é preparar a pessoa para a vida, não é? Educar. Exato. Sempre a mesma palavra. Mas é curioso, já noutros programas a gente usou aqui o jogo de ir à etimologia. Educar é uma palavra que tem na origem um verbo em latim que é o verbo ducere ou ducere. Quer dizer ensinar. Mas ensinar não é cada um que se autoeduca. Porque educar é aquele que em latim é o ex, que significa a origem. Se eu disser eu sou de Elvas, é ex-Elvas. Punha o ex, é a minha origem. Eu também, quando digo educar, o educar é levar, é conduzir, daí o duque. Conduzir daqui para ali. Como educar está numa linha de pessoas e de gerações, educar significa o que é de uma geração que passa para a outra geração. E aqui aparece também a ideia do passado que passa para presente. Não é pôr de parte o passado e agora só o que a gente julga que porque isso não é educar. Isso é o próprio que se educa a si mesmo, mas educa-se como? E agora aqui voltamos ao tema. Educar é uma linguagem de exemplo, não é tão do impor de palavras. Educar. Se eu não tenho quem me eduque de geração em geração,
Então eu vou ser educado por aquilo que neste momento vejo. Eu auto-educo-me porque estou a ver no tempo de agora, não o que era do passado, mas aquilo que é de agora, a mentalidade de agora. Muita da chamada educação é falsa, não é educação nenhuma, porque não há educação própria, o próprio é educar-se. E nós temos muita gente, por acaso no Brasil usam muito a expressão os meninos da rua, que são os autoeducados, isto é, fazem o que vêm a fazer e conforme as suas necessidades, não segundo o que devem fazer, mas o que precisam de fazer. Então andam para ali à pancada, a roubar, aos tiros se for preciso, os meninos da rua, falta de educação. E a educação, dizíamos nós aqui no nosso tema, ao princípio, que tem que ser uma educação cívica, para o civismo. Antes de usarmos a palavra civismo e ver o significado que ela tem em si mesma, aqui na parte final do texto, eu dizia assim, o civismo, que era educado antigamente, educava, o civismo educava, ou então abordava a educação, mas também abordava outras coisas, não era só o comportamento dali naquele caso, isto é, em Roma ser romano, em Portugal ser português, porque isso é civismo de fazer como os outros fazem. Se os outros fazem o mal e eu faço como eles, eu estou a ser educado? Não. Estou a ser civilizado? Estou a ser civilizado numa educação, autoeducação, que não é educação nenhuma. É fazer o que vejo fazer aos outros. Quando os outros também não têm educação, então é preciso que o civismo aborde a educação, a consciência. E quando a gente diz a consciência, estamos a pensar numa quantidade grande de valores que legitimam. Não são só valores que as leis apresentam. Porque uma coisa é legitimidade, outra coisa é legalidade. As pessoas perderam por completo esta noção ou esta distinção que se faz. Educar a consciência é exatamente educar para eu me saber comportar em qualquer lado onde estou. Ou pelo menos comportar-me, quanto mais não seja, exteriormente. Isto é, não dizer palavrões, não dizer isto, não dizer aquilo. A consciência tem valores. E os valores morais e valores humanos de relação são a coisa mais importante. Mas o civismo abordava o caráter das pessoas. Isto é, não aceitava cada um conforme ele é. Dito por outras palavras, aceitava-o como ele era, mas ajudava-o a transformar-se para ser uma coisa melhor. Porque há caráter de muita natureza. Pois. Há muita gente que tem um caráter, Deus me livre. Eu aqui não adianto mais nada, mas as pessoas que pensam um bocadinho, não é? Exatamente. Bom, mas o civismo educava para o respeito ao próximo e às autoridades. Era tão bonito que isto voltasse. Às autoridades, até porque a autoridade, se faz alguma coisa, imediatamente tem logo o apoio a determinados partidos que vão apoio às pessoas que são desrespeitosas. Hein? E a autoridade deixou de ter valor em várias circunstâncias. Nós temos tido exemplos, ali em Lisboa, em determinados bairros, com atitudes e atividades e ações de muita gente pura e simplesmente até estão contra as próprias leis cívicas, leis do Estado. E a própria Constituição. Sim. Não, mas temos outra coisa, é que isso se vai a tribunal e até os próprios juízes depois ficam assim, abananados. Como é que a gente vai fazer isto aqui? Vamos ajudar, vamos não ajudar, mandamos para a cadeia, não mandamos para a cadeia, é preso, não é preso. Pronto, ok. Mas também o civismo abordava a questão da vida social, que não é a mesma coisa que a vida individual e a vida caseira e a vida do campo em relação à vida com os outros. Eu vou explicar isto melhor aqui quando explicar melhor a palavra civismo. E, finalmente, os direitos e deveres para com a pátria. Era outra coisa. Eu não sei se neste momento houvesse uma guerra cá em Portugal, quem é que estava disponível para ser voluntário? Iam muitos, porque sabiam que iam lá ganhar bastante dinheiro. Podiam perder a vida, é verdade, mas iam ganhar dinheiro. Porque até as próprias guerras são, neste momento, uma manifestação de interesses. Negócios. Bom, naquela época, dizia eu a brincar, até se aprendia o hino nacional. Pronto. Mas agora, a palavra civismo. A palavra civismo é uma palavra que nós usamos em português, naturalmente, percebemos-la,
ligado a determinadas regras de vida que têm características próprias para que haja o respeito, a educação, isto tudo, por aquilo que é nosso e por aquilo que é dos outros. E pelas autoridades e pela organização social e por muitas coisas assim. Mas a palavra civismo só se entende verdadeiramente porque os seres humanos são seres de relação. Nós não somos indivíduos, nós somos seres sociais. Completamente. Completamente. É que se fôssemos indivíduos, eu não precisava de respeitar os outros porque eu vivia sozinho, eu era um Uma ilha indivíduo. isolada. Porque é que eu precisava ter um código para saber como é que me havia... Para que é que eu precisava do código da estrada se eu não tivesse estradas? Ou se eu andasse sozinho na estrada. Ou se andar sozinho na estrada. Para mim. Mas é que é exatamente isto. Portanto, o civismo implica que eu saiba respeitar o meu espaço, que é simultaneamente o espaço dos outros. E é dentro desta linha que, até nas filosofias, se fala em antropologia. E a antropologia, há uma forma de antropologia que tem características cristãs. É a antropologia cristã que me diz a mim, não te esqueças que antes de pensares em ti, tens de pensar naquilo que ocupas, que é o lugar dos outros. Tu que tens que fazer é começar por respeitar os outros. E serás tanto mais e tanto melhor, quanto mais no ambiente onde tu estás, souberes respeitar o ambiente dos outros. Senão, é que... Quem é que era? O Gabriel Marcel, que dizia, acho eu que era, que dizia que o homem é ele e as suas circunstâncias. E quando as circunstâncias são circunstâncias de espaço humano, então sou eu com os outros. Eu não sou eu, só sou eu com os outros. E desde o nascimento, ou antes do nascimento, eu sou o que sou devido a outros. Vou dizer que há a família, está bem, mas também outros mais. Eu sei falar de mim, e ao falar de mim, eu sei que, por exemplo, sou do norte daquela terra assim, conheço aquelas pessoas assim. É a minha origem. Mas é a minha convivência. Existe aquilo que eu sou, claro, geneticamente falando, e existe o meio. O meio. Né? E os dois vão condicionar aquilo que eu sou e aquilo que eu me Tal torno. qual. E isso tem a ver com o que nós estamos aqui a tratar, de civismo e da linguagem do civismo e da linguagem do exemplo. Quando isto não acontece desta linguagem, nós estragamos por completo. Tornamos-nos, a palavra é esta, selvagens. E ser selvagem é viver na selva, quer dizer, é viver fora do cives, da civitatem, da cidade, da convivência. É a tal libertinagem, não é? Que é diferente da liberdade, porque a minha liberdade ela termina quando eu entro, quando eu tiro a liberdade do outro, não é? E o espaço do outro. Mais que isso. A minha liberdade não termina ou não começa quando acaba a do outro ou não termina quando começa a do outro. Não. A minha liberdade exerce-se na liberdade do outro, porque eu não consigo viver fora dos outros. Exato. Não é acabar aquele para começar eu. Ou não é acabar a minha para começar aquele. Não, nós convivemos. A minha liberdade exerce-se na liberdade dos outros. Se eu pensar nisto, imediatamente começo a sentir a necessidade e a obrigatoriedade de provocar uma linguagem do exemplo e de um civismo que tem que existir, senão tudo acaba. Somos seres sociais, nós não podemos viver sozinhos, não é? Eu estou doente, eu vou ao médico, eu vou para a escola, tem alguém que vai se ocupar de mim, eu vou ao serviço ali, alguém vai me atender, eu vou à igreja, está lá o padre, não é? Eu preciso dos outros e os outros precisam de mim. Gostei que esteja só a questão. Só a questão não é a mesma coisa. mas tem que haver exatamente esse respeito. Acho que esse tema aí, certamente da liberdade que estava agora a falar, já deve ter temas sobre isso, mas é um tema que se quer explorar mais. Qual é? Este agora que falou aqui, que às vezes temos a ideia da minha liberdade. A minha liberdade. Este chavão, né? Termina quando começa a do outro. Sim. Mas aí o Socon abriu-te a perspectiva e que é mais real. Né? A minha liberdade existe junto com a liberdade do outro. Juntamente com a do outro. Não há hipótese de ser de outra maneira. Não há aqui uma fronteira, né? Não há aqui agora como na pandemia que havia aqueles acrílicos, né? E não conseguimos tocar uns nos outros, não é? Não é assim. Não é assim. O exercício da liberdade individual de cada um não se exerce assim. É que se a liberdade for a minha acaba quando começa a do outro, ou a minha começa quando acaba a do outro, isso aí não é uma liberdade de civismo. Existe um condicionamento. Pois, mas é um condicionamento que me deixa a mim fazer o que quero. E isto é uma outra coisa importante.
Nós estamos habituados, nos tempos que correm, a usar determinados verbos com muita força, para ainda temos o pé no chão, que nós é que temos razão. E um dos verbos é o verbo querer. Eu quero, e eu quero. E este verbo querer é o contrário do civismo e da liberdade condicionada. Aliás, não há liberdade que não seja condicionada. Se vocês quiserem que eu um dia diga aqui algumas coisas mais sobre o que é isso da liberdade, eu acho que sim, verdadeiramente, sim. Pois, eu não sei até se haverá para aqui alguns temas cá para a capaz frente. de ter, mas É capaz de haver para aí. Algum específico. Mas é verdade que não, a liberdade absoluta é um conceito, não é uma realidade. Está bem? E se eu quiser entender a liberdade como uma realidade absoluta, eu tenho que fazer um esforço muito grande mental para abstrair de tudo o que existe aqui. Porque não há liberdade absoluta em sítio nenhum do mundo, nem no estrangeiro. e não há liberdade nenhuma realizada, seja por quem for, como liberdade absoluta. Eu, por exemplo, digo assim, eu sou livre para viver no Porto. Está bem, mas estás em Évora. Eu sou livre para poder fazer o que quero. Então pronto, olha, tu queres agora o quê? Comer um bife? Então come. Não o tenho. Pois não. Eu sou livre para poder ter agora um verão. Não, mas estás no inverno. Eu sou livre. Não, é o tempo, é as circunstâncias, são as pessoas, é tudo me coarta aquilo que eu chamo a liberdade absoluta. E então em política muito mais. As pessoas é que usam esses termos. A liberdade e a democracia, as coisas grandes que nós temos, e a liberdade foi das coisas mais bem conseguidas no 25 de Abril. Perguntem qual é a pessoa que vive em liberdade. Aqueles que mandam. Até esses. Todos os dias são criticados aí por meia dúzia deles. Os outros quem são? O que é isso de viver em liberdade política? Alguma hipótese? É que a liberdade política também, para ser verdadeiramente liberdade, ela havia de ser muito mais absoluta do que é. Não há hipótese. Não há hipótese. Se há liberdade nesta freguesia, na outra que tem o outro partido, já não é. Se há liberdade nestas pessoas que têm dinheiro suficiente para poder sobreviver, ali ao lado está um que está a morrer de fome, onde é que está a liberdade dele? Este que está doente, onde é que está a liberdade de saúde? Não há liberdade absoluta. Não há. É um conceito abstrato, é uma maluquice das pessoas pensarem nisto assim. Mas pronto. Fica aqui a dica. Não era para hoje. Mas surgiu-me aqui, tive assim uma intuição que era interessante, porque há aqui muitas confusões. E depois pode acrescentar mais um pozinho, que também tem andado muito na ordem do dia, da questão da liberdade de expressão e do humor. Também interessante. Também. Mas eu acho que sobre essa já tenho qualquer coisa para escrever. Porque é sempre a eterna discussão. Há limites no humor, não há limites no humor, há liberdade de expressão, não há liberdade de expressão. Eu posso dizer tudo e ofender o outro de todas as maneiras, mais algumas, e ele tem que se rir. Pois, é isso. Não é? Há aqui muitas questões, não é? Mas hoje não era por aqui. Mas eu tenho qualquer coisa escrita já sobre isso. Para terminar, o ponto final do agora minuto. são vocês. Nós. Pedro, hoje quase não disseste nada, tu costumas falar tanto. Eu estava a observar para seguir a linguagem do exemplo. Mas a linguagem do exemplo é falar. Então fala. Exato. Aí alguma coisa especial, diz lá. É muito importante a ideia que aqui nos quis transmitir e sublinhar o conceito do civismo, né? E o civismo refere-se às atitudes e comportamentos, né? E é muito por aqui. Não basta só dizermos e defendermos os valores e os bons valores, a convivência, a liberdade e tudo isso, mas como a Rosário já vai falando aqui, até no outro reflexo anterior, mas começar eu hoje, né? O passado foi o que foi, mas hoje começar numa atitude diferente, e isso podemos começar todos os dias, não é? Exato. E portanto, se calhar todos os dias podemos voltar a pensar, como é que foi o meu civismo ontem? Se calhar ali buzinei naquela situação, se calhar passei aquele sinal, né? Seja no que for, mas podemos todos os dias tentar ser melhores e viver nesse civismo, e sobretudo se tivermos a responsabilidade como pais e educadores, ter claramente isso muito clarinho na nossa cabeça, não é? A gente pode dizer aos nossos filhos, tens que fazer aquilo, tens que fazer outro, não digas mentiras, não? Mas se nós não vivermos, o que vai passar é aquilo que nós vivemos. Exato. Mesmo assim, Pedro, não convém a gente também ficar preso às vezes a palavras que julgamos que estamos a dizê-las como elas estão aplicadas. Porque o civismo não é só isso. Sim. De eu buzinei aqui, fiz assim. Não. Isso aí tem a ver com um tipo de comportamento
exterior. Exatamente. E a nossa vida humana não vale só pelas nossas reações exteriores, como se dizia antigamente em Roma, ser romano. Exato. Não, porque há uma ética, há valores morais que nós, quer queiramos, quer não, temos que lhe obedecer. Exatamente. E não podemos fazer como nos apetece. Exato. Por isso, o verbo querer, eu quero, isso são exigências, é bater o pé, isso é birras. Não tem nada a ver com comportamentos a sério. Agora, um comportamento a sério tem que atender ao que a pessoa é, diz e faz. Só assim é que nós podemos depois pensar em exemplos de vida. Vocês, quando eram pequenos e vos perguntavam o que é que iam ser quando fossem grandes, vocês iam buscar exemplos de alguém que se comportava mal? Não. Pronto. Portanto, aí já percebiam alguma coisa. Quer dizer, que queriam ser alguém como alguém que tinha comportamentos bons. Isto é, que dava bons exemplos. Exato. Por isso é que nós falamos no exemplo dos mais velhos, de alguns, e também de alguns mais novos. E falamos, sei lá, olha, no exemplo dos santos, que servem para tudo, por aí adiante. Exato. Só assim é que a coisa vale. Se não, é uma pena. Tá? Sr. Cónigo, Rosário, espectador e quem nos ouve, muito obrigado por este reflexo e voltamos a marcar encontro num próximo. Até lá, se Deus quiser.